Família, seguidores, mais um podcast do Bioma 7. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Medicina em pauta, neurocirurgia, na voz de Fábio Viegas, doutor especializado em nervos periféricos, coluna, mas claro, com aquela medicina holística para entender todo o paciente com apreço, carinho e atenção. Porque não é só a cirurgia, é o pós-operatório e o acompanhamento desses amigos que ele ganha para a vida dele. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast do Bioma 7 e espero aqui que as nossas trocas, a sua elucidação seja de serventia pública, social, pela tua paixão que é a medicina. Seja bem-vindo. Obrigado, Elton. Muito honrado aí pelo convite e vamos conversar bastante a respeito aí, né, da parte de plexo braquial, nervos periféricos e coisas do tipo. As coisas correlatas aos nervos periféricos aí. Primeiramente, conte da tua história, de onde você vem, por que você escolheu medicina e por que você se especializou nessa área de neurocirurgia, por favor. Olha, é uma história bem legal. Diga lá. Eu nunca pensei em fazer medicina. Até eu chegar aos 17 anos, a minha ideia era ser diplomata. Eu queria fazer diplomacia, sempre gostei de viajar, de geopolítica, de conhecer outras coisas. E até que, quando eu fiz o vestibular, né, quando eu tinha 17 anos, eu tinha que fazer uma faculdade antes, né, normalmente na área, eu escolhi uma área mais social, tipo direito, para fazer antes de fazer a diplomacia, que era uma exigência, e eu acabei não passando. Certo. E aí, nisso, fui pro cursinho, né, um pouco decepcionado por não ter passado e tal. E aí, fiquei estudando, me dedicando bastante, até que no meio do ano, aí surgiu a prova lá para a Faculdade de Medicina, lá em Cuiabá, na minha cidade, né, onde eu morava. E eu resolvi fazer apenas para teste, assim, sabe, para ver como é que eu me saí. E me saí muito bem. Que bom. Né, fui um dos primeiros colocados no vestibular naquela época. E aí a minha mãe, que tinha, né, um sonho, né, uma coisa de que eu fizesse medicina, assim, que eu achei que tivesse adormecido, aquele sonho dela acabou, né, ressurgindo. E aí foi um trabalho árduo de convencimento para que eu fizesse medicina. Então, acabei, aí não queria muito, conversa aqui, conversa ali, tá bom, vamos fazer, vamos ver o que dá. E isso que deu, estou aqui. Estamos aqui. E você daí concluiu na tua terra natal medicina? Isso. E daí foi se especializar lá mesmo ou foi viajar ao Brasil? Então, eu formei lá em 2004, né? Então, já tem um bom tempinho. Eu resolvi antes, né, curtir algumas experiências. Eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi no interior do Mato Grosso, certo, numa região que é no noroeste, muito próximo ali a Rondônia, ao estado do Pará, e já era a Amazônia, realmente, da Amazônia do Mato Grosso. Então, foi um local assim que vi doenças das quais, né, eu não veria aqui jamais na região. certo, né? Então, 8 meses de uma experiência muito legal, muito bacana. E após isso aí, acabei tendo uma experiência compulsória, né? Que foi o exército que me convocou. E eu acabei tendo que mudar de lá no início do ano seguinte para uma cidade chamada Niuaque, no Mato Grosso do Sul, né? Muito próximo à fronteira com o Paraguai. E aí eu servi o exército brasileiro por 1 ano como médico. Foi uma experiência que eu falei, de início não me agradou muito, porque eu não queria, mas ao final disso aí eu também tive muita experiência adquirida. E também aí que vem uma outra história curiosa, porque aí veio a questão da neurocirurgia, porque durante a faculdade de medicina eu nunca pensei em fazer neurocirurgia. certo. Eu, claro, queria alguma área cirúrgica, assim, uma coisa que eu defini, né, ali a partir do terceiro ano de faculdade ali. Tá. E eu gostava muito da parte de oncologia, então estava pensando nessa área de cirurgia oncológica. E aí no exército, né, quando eu estava lá, eu era o chefe da seção de saúde do local e aí assim, eu comecei a atender muitos casos relacionados assim à cabeça e coluna. Né, dor na coluna quebrada. Esse momento já começou a delinear aí para onde que você teria que ir. Então, assim, eu não tinha muito conhecimento da área, né? E até que um dia apareceu um cara lá vendendo uns livros, falou, tu quer comprar uns livros aí e tal. Eu falei, você tem alguma coisa de neuro aí? Eu falei, tem. Então pronto, me dá o que você tiver. E eu comecei a ler, comecei a me interessar. Aí no fim do ano
acabei resolvendo fazer a prova para neurocirurgia e acabei passando. Passou também na prova. Aí eu passei. E você fez aonde? Neurocirurgia. Eu comecei a neurocirurgia lá em Campo Grande, Certo. lá no Mato Grosso do Sul, né? Aí acabei fazendo lá 1 ano e meio, mas assim, devido a umas questionamentos que eu tinha em relação ao hospital, lá, a organização da residência, eu preferi sair, mas pensando realmente em continuar com a neurocirurgia num lugar, né, que eu julgasse ser melhor e mais dentro do que eu queria. Tá. E aí nisso acabou caindo para mim aqui o Hospital Evangélico em Curitiba, Entendi. da qual eu terminei a minha formação em 2010. 2010. É. E daí você ficou especialista dentro da neurocirurgia como o médico que atende essa parte de nervos periféricos ou já tudo englobava? Não, assim, apesar de fazer parte da formação, né, Sim. do neurocirurgião, nervos periféricos e plexo braquial, Certo. mas assim, são pouquíssimas as residências do Brasil que realmente tem gente formada para ensinar, né, os residentes. Certo. São poucos profissionais. Uhum. Acabei me interessando, assim, meio que uma área assim, todo mundo faz coluna, todo mundo, né, faz crânio, né, vascular, tumor. Falei, eu gosto também, mas quero fazer algo diferente, né, algo que realmente tinha carência e ainda tem até hoje, né, nessa parte de nervos periféricos e plexo braquial. Certo. E aí eu optei por fazer essa especialização, né, logo ali ao término da minha residência, e aí da qual fui para Buenos Aires. Buenos Aires. Então, Terra dos Los Hermanos. Los Hermanos, na qual assim, tive uma formação assim, que eu só tenho a agradecer, né, ao Dr. Mariano Sokolovski, que foi o meu maestro lá Certo. na cidade e tudo, e de lá essa formação de então, né, concluí, após alguns meses de formação, de treino, e de lá eu já voltei para o Paraná, mas fui para a cidade de Ponta Grossa. Entendi. Para o público entender, a gente estuda antes de gravar o podcast, existe um pouco da área da ortopedia, que faz algumas cirurgias de nervo, e existe a sua área, certo? Explique para o pessoal, por favor, qual que é a diferença básica e se isso já em nível de Brasil já cresceu os ensinamentos, digamos assim. Certo. A área de cirurgia de nervos periféricos e plexo braquial, ela é uma área não é exclusiva da neurocirurgia. Tá? Os ortopedistas especialistas em mão, no caso cirurgia de mão, normalmente tem, né, a formação nessa área. E também a cirurgia plástica pode acabar atuando, mas aí já com um número bem restrito, né, de profissionais. Certo. A maioria acaba realmente se concentrando nos ortopedistas, né, que são especialistas aí na parte de mão, né, cirurgia de mão. E aí, em segundo lugar, vem realmente os neurocirurgiões especialistas em cirurgia de nervos periféricos, né, e plexo braquial aí. Entendi. Porque de repente o paciente, agora eu sou leigo, se me explica lá, doutor, claro. Ele sente uma fraqueza, um formigamento na mão, ele vai procurar um pronto atendimento ou um ortopedista. Normalmente porque ele não percebe movimento. Exato. E daí o ortopedista acaba, pela semiologia, pelas análises, identificando que ele está com um problema neurológico periférico. Sim. É isso? Isso. Normalmente é isso, né? Porque assim, mesmo assim, o ortopedista, que é cirurgião de mão, certo. Nem todos, né, assim, eles são habilitados, né, tem formação para isso, mas nem todos gostam de mexer com a parte de nervos periféricos. E por que será? Eu acredito que, não sei, talvez não tenham realmente criado o gosto, às vezes na formação também, né? Tipo, por exemplo, se for, no meu caso, na minha formação da residência, eu não tive quase nada nervo periférico. Certo. Então, se fosse depender dali para eu criar gosto, não teria. É que realmente foi de interesse da minha parte. Claro, antes de eu fazer a formação em nervos periféricos lá em Buenos Aires, eu já tinha ido um ano antes para conhecer, para ver se eu gostaria do serviço, se me atenderia. Fiquei certo. Um mês lá e isso realmente me definiu. Não, gostei disso, quero aprender mais. Entendi. Então, assim, explicando novamente para o público, o que são e de onde vêm os nervos periféricos? Sim, claro, né? Bom, os nervos periféricos, né, fazem parte do sistema nervoso, certo. Né, até porque ele é dividido. O sistema nervoso central, que tem o cérebro e a medula, e o sistema nervoso periférico, que vem aí, no caso, as raízes que saem da medula e vão dar formação... Saem da nossa espinha. Isso, exato. Da espinha, né? E vão formar os nervos
que vão, né, conduzir até os músculos, né, para que haja contração e o movimento, e também vão trazer, né, até a medula, né, e aí do medula para o cérebro, dependendo de cada situação, a questão da sensibilidade. Então, o toque, né, o calor, o frio, né, a dor. Né? Então, os nervos têm esse papel, né, de levar a parte da motora, aqueles que são responsáveis por isso, para a gente nos movimentos, e trazer, né, para o sistema nervoso central a sensibilidade para que ela seja interpretada. Certo. Se a gente fosse exemplificar, você fazendo um movimento aí, o plexo braquial sai aqui de cima da nossa coluna. Qual região que ele sai? Ele sai entre as raízes, normalmente, de C5, C6, C7, C8 e T1. T1. Né? Então, já da cervical até a torácica. Entendi. Aí, às vezes, você pode pegar e perguntar, pô, mas acho que esse doutor está falando besteira, porque eu já li que a coluna cervical tem 7 vértebras. Então, ele tirou essa C8. Né? Então, realmente, a coluna vertebral tem, a cervical, desculpa, tem 7 vértebras. No entanto, tem 8 raízes. Certo. Já de ordem prática, o seu público, o seu paciente corriqueiro, ele, qual que é a origem, qual que é o problema ou qual que é a síndrome que acomete ele? Para plexo braquial, por exemplo. Plexo braquial, hoje, até pela questão social, né, do Brasil, os acidentes. Né? Acidentes, os traumas. Com motocicleta. 90 a 95%. Né, dos casos de lesões de plexo braquial. Certo. Porque nós somos um país que, né, a moto ela acaba sendo um instrumento mais acessível, né, afinal, é um modo de trabalho para muitas famílias, né, sustento de muitas famílias, de pais de família. E ela é mais acessível, no entanto, na moto você é a carroceria, você é o para-choque. Certo. Né? Ou seja, tem trauma de crânio também envolvido aí e de coluna também. De coluna também. Certo. Mas assim, grande parte das lesões, como eu falei, seguramente mais de 90% são por decorrência de acidente de moto. Perfeitamente. Então ele chegou no centro, no núcleo de trauma de um hospital ou de uma clínica. Sim. Você então pega ele num segundo momento. Para entender o que está acontecendo com ele. Isso, não, dificilmente, até porque no início, dependendo, né, como tem outros traumas associados, certo, até de maior gravidade, né, de tórax, abdômen ou própria cabeça, então muitas vezes a lesão do plexo braquial, ou até de outros nervos que eu vou estar comentando também aí, ela acaba sendo identificada num segundo momento quando o paciente começa a se mexer, começa a acordar, no caso se ele entra em coma ali, né, então... Outras coisas que começam a falar, ele não está mexendo um dos braços, né? Certo. E aí, claro, aí o médico que avalia, vai fazer a relação anatômica e ver, opa, acho que não é coisa de medula, não é coisa do cérebro, me parece uma lesão de plexo braquial. Vou te encaminhar para o Dr. Fábio. Isso, exato. Tá, né? Perfeitamente. Quais são os sintomas, geralmente, de um trauma desse? Normalmente é assim, primeiro é a ausência de movimento do membro. Tá. Né? Ali o membro direito ou esquerdo. Até nisso é uma questão de curiosidade, né? A gente tem um dos meus sócios, né? Que a gente opera junto, a parte de plexo braquial e tudo. Já estamos há 9 anos que a gente trabalha junto aí. Ele fala, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma série para saber. E uma delas, assim, a gente pegar e assim, comprovar que seguramente, e não sabemos o porquê, o lado esquerdo é mais acometido que o direito. Sabe, nos acidentes de moto. Estatisticamente. É assim, então, a estatística é nossa, né? Tipo assim, sabe, comprovada isso na literatura, eu não existe ainda. Não sei te dizer. Mas você in loco no teu momento de profissão, na nossa prática, que já é uma prática já considerável, a grande maioria, eu segurei que cerca de 60% a 70% dos casos sejam do lado esquerdo. Entendi. E existem níveis de trauma num nervo. Existe. No caso, no plexo braquial. Que ela pode chegar de nível 1 a 5. Como é que funciona isso? Só para a gente entender, por exemplo. Existem a classificação, né, a diferença assim, entre as lesões completas, certo, e incompletas. Tá. Certo? Dentre as lesões incompletas, foi lesado mais o plexo, que o plexo ainda é dividido em 3 partes. Certo. Né? Tem o plexo superior, que é responsável pela movimentação do ombro e do cotovelo, né, em sua maioria. O plexo médio, que é normalmente pela extensão do cotovelo, extensão dos dedos, né, também na sua grande parte. E o plexo inferior, que ele é responsável pela movimentação da mão, né, basicamente. A grande maioria, né, dos casos de lesão incompleta afeta o plexo braquial superior. Superior. Que são as raízes de C5 e C6. Tá. Né?
E assim, tem um lado, claro, é ruim, as lesões de plexo braquial são lesões graves, Tá. mas assim, as lesões do plexo superior normalmente são as lesões que você tem um melhor resultado, né? Desde que diagnosticadas e tratadas no momento certo. Qual que é o momento certo? Em torno aí de 6 meses até 1 ano, dependendo para cada caso. Entendi. Né? E você poderia explicar o porquê que existe um momento certo, só para a gente entender, por favor? Claro, porque existe, né? Eu vou entrando numa parte que é um pouquinho técnica, mas vou tentar explicar de uma maneira que fique, né, mais tranquila para todos entenderem. Assim, para que haja o movimento, você pensou, né? Pensou aqui que eu quero pegar essa mão aqui e pegar a garrafa aqui, certo? Claro, isso é uma coisa automática, né? Mas para isso houve, né, um comando. Uma neurocondução. Desceu. Exato, a neurocondução. Eu estou estudando. Isso é do cérebro, medula, chega ali na raiz, né, do plexo braquial, né, C5, C6 para poder levantar o ombro, o cotovelo, aí, né, C7 para estender, C8, T1, e eu consegui segurar aqui. Só que então, vem esse comando, né, como eu falei, medula, raízes, aí ou músculos, né, efetores. E aí, para que quando você muda do nervo para o músculo, são estruturas completamente diferentes, né? Histologicamente, né? Entendeu? Então, assim, existe uma estrutura chamada placa motora, que é a que vai fazer a transferência, a transformação, como se fosse um transformador, é isso mesmo, de um impulso nervoso numa contração muscular, de fibra muscular. E essa placa motora ela é extremamente sensível ao desuso. Então, assim, se ela passa muito tempo, se aqui você lesou o plexo braquial, aí você não vai ter mais a condução motora. O músculo está ok, ele poderia funcionar se tivesse condução motora, certo? Mas se não tem essa condução, a placa motora fica em desuso. Entendi. E ela, como vai passando o tempo, vão passando nas semanas, meses, ela teoricamente entende, né, que olha, se eu não estou sendo usado aqui, vou me desativar. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, por isso que é importante, né, a atuação, né, até isso, porque aí, assim, pode haver regeneração nervosa, né, que até uma coisa que antes você tinha conhecido, não, nervo não regenera, nervo não sei o quê. Não, nada a ver. Nervo regenera. Regenera sim. Certo. Regenera sim. E, claro, e tendo, né, a boa condução de cada caso, vai regenerar dentro do tempo certo que a gente espera para cada situação. Certo. Então, aí chega lá, a placa motora não fica sem uso e ela acaba desativando. Entendi. Por isso que é importante também nesses casos, né, a cirurgia de nervo periférico e plexo braquial, ela, na grande maioria das vezes também, ela não é feita na emergência, porque às vezes até isso aí pode ser prejudicial. Aí você pensa, pô, mas como assim? A gente pensa em neuro e tal, pô, bateu a cabeça, tem que operar rápido, tá com tumor, tem que operar rápido, né? Aneurisma, essas coisas. Sim, essa é a verdade. Na questão do nervo periférico, não. Porque tem uma boa parte dos casos que acaba melhorando espontaneamente. Ok. Sem que haja de cirurgia. Certo. Até a gente estava conversando na questão do Olivier Anquier, né? Aquele famoso chefe ali. Francês, que teve uma lesão em 2022 ali com plexo braquial, e você vê, o caso dele não foi operado de urgência, pelo contrário, foi orientado para que ele esperasse, para que fizesse a reabilitação correta, né, a fisioterapia, e que lá na frente, né, por onde eu sei, ele conseguiu ter uma recuperação aí ótima, né, sem que necessitasse de cirurgia. Entendi. Fazendo um aspas aqui, sem entrar em muita técnica, como é que é o aspecto físico de um nervo? O que corre lá dentro? São informações, são dados elétricos? O que é? Pense como se fosse um cabo de luz, né? Um cabo elétrico. Certo. Né? Então, o nervo ele tem normalmente uma camada externa, a membrana que é o epineuro, que é a membrana de proteção, que é mais externa, né? E como se fosse também um isolante, né? Também assim, né? Elétrico. Dentro do nervo tem os fascículos, que são conjuntos de fibras, de axônios, né? E a condução ela vai se dar pelo axônio. Realmente é uma condução elétrica mesmo. É um fluxo elétrico, né? Que quando tem você nos nervos motores, vem do centro para a periferia, é nesse sentido. E quando é nervo sensitivo, vem da periferia para o centro.
Certo. Até nesse... Tipo, tá quente aqui, eu tirei a mão. É isso, exato. Tá. Então você, tipo, tá quente aqui, opa, né? Queimou minha mão aqui, eu vou dar a indicação lá pro cérebro que tira a mão antes que você se machuque. Que piore, né? Que machuque. E até nessa situação, né? Que a gente, por exemplo, tem alguns casos de lesão do plexo braquial que acabam evoluindo com muita dor. Tá. Assim, uma dor que é difícil o controle, sabe? Uhum. E assim, mas pô, ele tá sentindo dor no braço, mas o braço dele não tá se movimentando, né? Não, ele foi arrancado as raízes. Como que ele ainda sente dor? Porque existe um lugar na medula onde foram arrancadas as raízes, as radículas sensitivas, chamada dorsal root entry zone, ou seja, tipo, em inglês, né, no caso, a zona de entrada da raiz, seria isso. E quando você tem esse arrancamento, principalmente das lesões completas do plexo braquial, essa região ela fica mandando um comando para o cérebro dizendo que estão machucando o braço dele o tempo todo. Que tem uma avaria. Isso, exato. Entendeu? Então, assim, mesmo que o braço esteja aqui parado, não esteja nada machucando ele, ele vai dando o comando lá pro cérebro dizendo, ó, tô machucando teu braço, tô machucando teu braço, tô machucando teu braço, tô machucando teu braço. Entendi. Você tá vendo que eu não tô machucando, já foi machucado. Mas esses até são casos, assim, mais complexos que a gente tem em termos de tratamento, né? Porque exige um cuidado, né? Não só da parte, claro, médica, mas, assim, psicológica, né? Uma orientação. Então, né? Pensa, o paciente já perdeu o movimento do braço e ainda sofre com dor ainda, então é bem complexo, né? Bem complicado. O processo de recuperação, eles precisam, nesses casos, me causa a impressão de muita paciência por parte do paciente. Sim, exato. Ou seja, é paciente mesmo. Exato. Paciência, nesse caso, ele está exercitando a paciência. Exato, porque assim, a gente precisa, as pessoas podem pensar, não, eu vou num cirurgião do nervo periférico, ele vai me operar, vai resolver meu problema. Eu sou a primeira ponta do problema, a resolução. Entendi. Né? Então, assim, não existe, tá? Não existe, falo isso assim, claramente para que todos entendam, porque ainda às vezes pode ter algum médico ou outro que não entenda isso, mas não existe cirurgia de nervo periférico e plexo braquial sem reabilitação adequada. Tá? O profissional que trabalha sozinho, que só opera, eu te garanto que os resultados dele não são bons. Entendi. Entendeu? Ele precisa dessa rede de apoio. Fisioterapeuta, né? Bem habilitado, assim, um cara bem informado. Então, é que a primeira coisa, quando eu cheguei, né, em Ponta Grossa, né, voltando da minha especialização da Argentina, eu falei, vai procurar, vamos anunciar os pacientes? Não. Primeiro que eu vou fazer é achar um fisioterapeuta. O cara para trabalhar comigo, né, que também é um dos meus sócios. A multidisciplina. Isso, que é um dos meus sócios hoje também, que eu peguei ele, né, cru, treinei, coloquei ele para formação, né, em cursos aí, e assim, a gente trabalha totalmente assim, independente um do outro, e isso é totalmente explicado, né, para os pacientes, que só a cirurgia em si não resolve. Certo. Baixando a coluna, nervo fibular, nervo tibial e nervo ciático. Quais são os casos e o que você pode contribuir com a tua atividade, por favor? Sim. Então, além, né, da plexo braquial que a gente já falou bastante hoje aí, então, na sequência, os nervos aí que são mais afetados, né, em traumas, né, são o nervo fibular e o nervo ciático. Certo. Aí vai normalmente o nervo ciático ele é afetado nas situações em que há luxação do quadril ou fratura ali do acetábulo, sabe, naquela região que o nervo ele pode ser esgarçado ali, né, naquela região. E o nervo fibular, ele é um nervo que ele é muito superficial aqui na região da cabeça da fíbula, né? Ou seja, da parte aqui do ossozinho aqui que está mais lateral aqui na perna. Então, fraturas dessa região podem lesar o nervo fibular. Entendi. E a questão aí do nervo fibular, né, é que assim, ele é um nervo muito chato em termos de recuperação, né? Mas, felizmente, nós temos mais alternativas cirúrgicas para que o paciente não perca o movimento. Porque, afinal, o que o nervo fibular faz? Né? Ele faz movimento de dorsiflexão e de eversão, ou seja, jogar o pé para fora e para cima. Então, imagina você perder esse movimento, você vai andar com o pé aqui assim, ó, né? Certo. Arrastando a ponta dele. Certo. Então, você tem a cirurgia para você recuperar a função desse nervo, só que nem sempre a cirurgia funciona, como eu falei, porque o nervo fibular é um nervo que ele é chato para recuperação, é difícil a recuperação, mas existem outras alternativas cirúrgicas que podem fazer o paciente voltar a ter o movimento e a neutralidade da pisada e da posição do pé.
Entendi. E até a gente acaba assim, até eu brinco, né, com os acadêmicos, eu tenho alunos, né, eu dou aula na faculdade e para residência também, e falo, agora vocês estão entrando na neuroortopedia. Ah, entendi. Porque é a parte que a gente mexe com tendão, com transferência de tendão, sabe? Então, que aí é uma parte que não é muito parece da neurocirurgia, né? Sim. Mas hoje essa parte da cirurgia de nervos periféricos, na verdade, até se tem sugestões de mudar a nomenclatura para ser uma área chamada de neurocirurgia reconstrutiva. Entendi. Né? Em que o neurocirurgião ele não fica restrito apenas aos nervos, e sim também a essa parte de fazer cirurgias com tendão, né, com transferências musculares, né, para que o paciente assim entenda que a reconstrução é do movimento, certo, e não do nervo em si só. Porque se você reconstruir só o nervo, como foi no caso fibular, nem sempre vai dar certo. Túnel do carpo. Quais são os casos e por que acomete a população de um modo geral? A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome extremamente comum. É o pulso? Né? Ele é o que o pessoal chama de pulso, né? Tá. Na verdade, né? Mas tá. é o punho, né? Aqui. Na verdade, é o nervo mediano, né? Que é um dos principais nervos aqui da mão, né? Faz o movimento de flexão dos dedos, flexão do punho e a sensibilidade de boa parte da mão também. Então, assim, esse nervo, quando ele entra aqui na região do túnel do carpo, que é uma região em que aqui é como se tivesse um U, sabe assim, tipo um assoalho, assim, um U formado por ossos, né? Todos os ossos aqui do carpo. E aí, recobrindo o teto desse U, ele é uma faixa fibrosa chamada retináculo. Tá. E aí, dentro desse U, passa o nervo mediano, passa os tendões, né, dos flexores, né, o tendão do palmar longo. E aí, o que acontece? Com o movimento repetitivo e em algumas doenças, tipo artrite reumatoide, né? Gravidez também pode acabar comprometendo um pouco ali a região do túnel do carpo. Você acaba tendo um aumento dessa área do retináculo aqui, ele vai apertando, né? Ele vai tracionando os ossos aqui, fechando aquele túnel, e aí o nervo mediano ele começa a ficar apertado lá dentro. Certo. E a dor, e o mediano, por ser um nervo muito calibroso, ele tem vasos dentro dele. Então, a dor é por isquemia. Porque quando você começa a uma compressão concêntrica, ou seja, ele em circunferencial em todo ele, ele começa a comprimir aqueles vasinhos lá de dentro, você não tem circulação. E aí ele começa, algumas fibras, com o passar do tempo, né, alguns fascículos começam a morrer. E a dor, então, ela é de isquemia. Sabe? Por isso que o teu paciente faz aquele movimento, às vezes quando tá mexendo ali, nem movimento repetitivo, né? Trabalha com tricô, com digitação, né? Apesar de não ter uma relação direta, assim, comprovada, mas a gente sabe na prática que tem, o paciente ele precisa parar um pouco, mexer, né, um pouquinho aqui para dar um alívio, para dar uma circulada no nervo, aí ele dá uma aliviada e volta à atividade. Entendi. Mulheres são mais acometidas, tá? Lembrando isso aí também. E algum fator específico? Não se sabe ao certo aí, né? Mas as mulheres, falei, tem mais a obesidade também tem relação, né? Mas é uma cirurgia, é um caso que é facilmente tratado, sabe? Com cirurgia ou com fisioterapia. Certo. Né? E realmente não tem medicação que trata isso aí. Entendi. Então, um recado para os teus colegas médicos de trauma, apesar de eles já saberem disso, creio eu, e para os pacientes que estão com alguma dormência na mão, alguma paralisia, algum objeto caindo, uma perna mais fraca, o que ele deve fazer? Procurar o médico, mas qual médico? Se houver, né, esses sintomas, também tem perda motora, né, nas extremidades, formigamento, sensibilidades, eu aconselho, procure assim, porque nem todo lugar vai ter neurocirurgião especialista em nervo periférico. Certo. Mas procure um neurocirurgião ou um ortopedista especialista em mão, né? Como falei, tem cirurgiões plásticos que são especialistas da área, mas são muito poucos, né? Bem poucos mesmo. Então, a maioria acaba mexendo mais com a parte estética, né? Entendi. Mas eu recomendaria procurar esses profissionais, ou um neurocirurgião ou um ortopedista, né? Especialista em mão, se caso você não tiver o acesso, né, ao cirurgião de nervo periférico mesmo. Certo. O pós-cirúrgico dos teus pacientes, como é que é a rotina deles? Olha, as cirurgias de nervo periférico e nervos periféricos e plexo braquial tem um pós-operatório normalmente tranquilo. Tanto é que boa parte dos casos eu opero e mando embora para casa no mesmo dia. Certo. Né? Então, a recuperação, normalmente ela é tranquila, claro, tem que se respeitar, né? Tem que ter algumas regras, por exemplo, quem opera, faz um enxerto de nervo periférico por trauma, né? Ou no plexo braquial.
há necessidade do paciente ficar 21 dias, 3 semanas, com aquele membro operado imóvel. Para quê? Para o final a gente dá um ponto do nervo. Entendi. Né? Dá um ponto no nervo ali para que ele se junte, né? E comece a fazer a regeneração. Então, se você começar a mexer um membro, né? Deixá-lo solto ali, imóvel, nesses 21 dias, a chance de você arrebentar aquele ponto, veja que os pontos que a gente dá normalmente é com ponto que ele é da espessura do fio de cabelo. Entendi. Sabe, a gente usa fio 10-0, 9-0, que o fio 10-0 é fio de catarata, sabe? É um fio assim que no olho nu você não consegue vê-lo. Você tem que ter uma lupa, né, ou microscópio para fazê-lo, entende? Por isso que também, se o nervo periférico e o plexo braquial, ela não existe se não for com magnificação. Entendi. Né? Tem que ser com nervo periférico, com lupas ou com microscópio. Maravilha. Coluna você está atuando? Atuo também, né? Atuo também, mas mais pelo fato de que tem muito paciente de coluna. Né? Tem gente, muito. Eu gosto de tratar de coluna, tá? Também, mas o meu objetivo inicial quando era focar só na parte de nervos periféricos, mas devido à demanda, né, grande aí, então a gente acaba atendendo e tentando resolver também os problemas de quem precisa aí também, né? Vou falar algumas palavras, você dá o teu relato aí do teu jeito. Claro. Nervos periféricos versus qualidade. O que existe de novidade hoje? De qualidade, bom, então a gente tem um problema também nessa questão assim da evolução dos tratamentos para cirurgias de nervos periféricos, né? Tá. Realmente, claro, a qualidade de vida ela é sempre o objetivo. Certo. Porque quando um paciente tem uma lesão completa do plexo braquial, completa é rompeu. Romper assim, e todas, né? A diferença entre completa e incompleta é o total de raízes que são afetadas, né? Entre aquelas C5 a T1 ali. Tá. Quando são todas afetadas, então assim, não existe você prometer para o paciente falar que você vai fazer ele voltar aos movimentos, né? Como era antes. Não tem como. Tá? Isso aí você está enganando. Então, o que você promete a esses pacientes, que você pode falar, olha, eu prometo dar o meu melhor para que você tenha o melhor de movimento. Certo. E às vezes o melhor para esse paciente, às vezes é só mexer o cotovelo, sabe? Conseguir fazer. Porque, incrivelmente, esse movimento de flexão do cotovelo, ele representa 50% da função do membro superior. Entendi. Com isso aqui, ele consegue carregar uma sacola, consegue apoiar alguma coisa aqui, segurar, sabe? Então, às vezes na cirurgia de plexo braquial, as lesões completas, é isso que você às vezes pode prometer. Assim, claro, uma estabilidade do ombro, agora recuperar a mão. Assim, a mão é um desafio, sabe? Porque por mais que assim, né, não é por questão nem da cirurgia. Cirurgias para tentar recuperar a mão da mão existem, mas o resultado é ruim. Né? Pelo fato de que há uma grande área do cérebro que é responsável por fazer esses movimentos que para a gente parece mínimo, né? Certo. Mas são movimentos bem complexos. Sim. Então, aí você precisa de um nervo doador de uma outra região para tentar suprir aquele nervo que tá doente. E aí você vai pegar nervos de movimentos que não são tão complexos. Entendi. Por exemplo, o nervo do diafragma, que é o frênico, né, que só faz esse movimento de levantar o pulmão, o nervo acessório, né, que é do músculo trapézio aqui, que só faz esse movimento. Então, você não vai... Porque a área cerebral vai estar lá, entendeu? Estou mandando aquele comando. Então, você não vai conseguir fazer movimento completo para isso aqui, certo? Então, hoje, o que eu vejo, tá? A minha visão que a gente... O futuro, né, da recuperação desses pacientes sequelados é a robótica. Sabe? Alguma coisa do tipo aí. Certo. Exoesqueletos, sabe? Para quem já assistiu filmes de Star Wars... Células-tronco, existe alguma coisa em andamento? Tem muita coisa, mas nada comprovado ainda. Tá? Tem gente que faz tratamento, sabe? Eu realmente tenho as minhas restrições, porque assim, eu acho que eu não posso oferecer algo daquilo que eu não tenho comprovação. Certo. Né? Então, mas tem gente que faz, né? Então, cada um tem a sua consciência aí, né? Não é errado, mas... Né? E às vezes é ruim, porque pacientes, né, que têm essas lesões, às vezes o desespero, né? Por tentar recuperar o movimento, ou por tentar melhorar a dor, acaba caindo, sabe, em conversa de gente que não tem tanto compromisso, né? Sabe, com o resultado do paciente. Entendi. Quando a gente fala em neurologia, a gente entende desde sempre, pelo menos quando a gente estuda um pouco na escola básica lá, que é um processo misterioso. O cérebro,
Sim. né? As sinapses, a transmissão, né? Os axônios, isso, aquilo, aquele outro. Como é que está a neurologia hoje de uma maneira geral? Ela já evoluiu bastante? Evoluiu. Por isso que eu te pergunto, então, Uhum. medicina, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, assim, depende muito da área. Até eu falei, eu fico até às vezes envergonhado, né? Que a minha noiva, ela é oncologista. Certo. E assim, pô, e ela é especialista na parte de câncer de mama. E assim, todo dia tem coisa. Uhum. Todos os dias tem artigo, tem coisa, tem estudo e tal. Né? E aí na minha área não avança nessa velocidade, Tá. né? Sabe? São coisas que pontuais, uma aqui, outra ali, daqui 6 meses e tal, né? Então, assim, falar então em medicina tem coisas que avançam todos os dias, mas tem coisas que ficam estagnando. Medicina e Brasil. O Brasil está, na minha área tem gente muito qualificada. O Brasil já está exportando bons médicos hoje? Ah, sim. Não é de agora. O Brasil já exportou bons médicos aí já de algumas décadas. Algumas décadas já. Sabe, vem fazendo e temos bons profissionais aqui, temos boas formações, né? Apesar de que ultimamente eu tenho questionado um pouco, porque acho que houve muita comercialização, né? Da medicina aí, e a qualidade acho que talvez tenha decaído um pouco. Entendi. Na minha opinião. Mas, ainda assim, tem bons médicos capazes aí de, né, irem para países aí mais desenvolvidos. Os Estados Unidos, às vezes, é cheio de médicos brasileiros. Tenho amigos neurocirurgiões nos Estados Unidos que estão lá bem e fazendo a diferença. Né? Então, quanto a isso, não há nenhuma preocupação. Prevenção, então, no caso de nervos periféricos, que é que eu posso falar da minha área aí, a prevenção, assim, mais é para as doenças ocupacionais, né? Então, mas o síndrome do carpo, ela acaba sendo, né? Uma doença ocupacional. Coluna, que eu trato também, né? Então, assim, as doenças degenerativas, afinal, assim, a coluna, todo mundo vai envelhecer. A partir dos 35, 40 anos ali, ela começa um envelhecimento mais precoce do que o resto do corpo. Né? Isso para todo mundo. Então, assim, se você não tiver uma boa estrutura física, principalmente da região aqui do core, do abdômen, né? Assim, não fazer atividade física, você vai sofrer com a coluna na frente. A parte nutricional é importante? Olha, nutrição sim, né? A nutrição, claro que é importante, então tem uma dieta, né, saudável, certo, sabe? Então, o mesmo que se aplica para outras doenças, né? Então, assim, realmente, tentar uma alimentação ser o mais próximo natural possível, certo. Né? Então, equilibrada, balanceada entre legumes, verduras, certo, proteínas, né? Sabe? Carboidratos. E, como eu falei, sempre associada com atividade física. Tá? Atividade física, muita gente fala, mas eu você tem que fazer o teu coração palpitar mais. Exato. Para oxigenar para isso, para trabalhar, né? Você tem que pegar e fazer com que o teu corpo sinta, né? Que você está trabalhando ele, que você está cuidando dele, porque isso faz muita diferença, certo, com certeza. Isso não é só na parte da neuro, não, em todas as áreas. Todas as áreas. A gente escuta desde sempre, mas agora de uma maneira mais veemente, principalmente vindo de vocês, médicos, doutores, seja dentista, médico ou fisioterapeuta, principalmente, que o movimento é fundamental, certo? Mas às vezes o paciente está se recuperando de uma cirurgia de nervos periféricos e ainda não tem o movimento. Tá? Ele precisa, além da paciência, ter um bom fisioterapeuta. Sim. E acreditar pelo menos naquela estimativa média de recuperação. Exato. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo. Tá, plexo braquial. Vamos lá, voltando a esse assunto. 2 anos. Tá, 2 anos. É assim. Não é prazo máximo, 2 anos? Não. Mas é o tempo que a gente dá. Então, assim, doutor, quanto tempo que eu posso? Olha, foque nos 2 anos. Certo. Claro, fazendo a cirurgia no momento adequado, com um profissional, né, que seja formado para aquilo, tendo uma boa reabilitação. Quase sempre isso acontece, essa melhora acontece antes de 2 anos. Perfeitamente. Né? Antes de 2 anos. Mas, cada caso é um caso. Certo. Né? Então, a gente sempre estipula isso aí, em torno de 2 anos aí, pra gente você ter, tipo, o resultado final, né, daquilo ali. Em teoria. Né? Não quer dizer que, se passar 3 anos, 4 anos, que você não vai ter também. Principalmente quando é criança. Criança, o resultado, os resultados sempre são melhores com crianças. Certo. Acho que entrando no momento final aqui, eu queria que você considerasse coisas que você acha de extrema importância ou pelo menos relevante para esse papo aqui, doutor Fábio, por favor. Eu falei, apesar de eu não ser especialista, né, claro, existe uma especialidade chamada clínica de dor, mas eu acabo tratando, né, os pacientes acabam me procurando.
Então, eu acho importante falar disso aí, porque assim, o paciente com dor é um paciente ele é um paciente muito frágil, sabe? Assim, ele é muito suscetível também a procurar, sabe assim, tratamentos de qualquer forma para tentar aliviar aquela dor dele. Certo. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns casos de doenças de nervos periféricos que evoluem com dor. Né? Algumas neuralgias de alguns nervos da região aqui da inguinal, né? ou própria lesão do plexo braquial ali. Certo. Então, assim, esses pacientes é importante, assim, o médico que trata, né? Ele tem que, assim, dar a importância que o paciente fala, ao que o paciente está sentindo. E não, sabe, pegar e descartar, sabe? Certo. Duvidar daquilo. Certo. Porque realmente ele está sentindo aquilo, sabe? E muitas vezes, assim, para mim é o paciente mais difícil, tá? Que eu vejo de tratar, tudo é o paciente com dor, porque, assim, por mais que você faça tudo certo, não é o resultado que ele deseja. E com razão. Né? Eu sempre falo para os pacientes, mas se eu entender que eu tô com dor ainda, eu falei, não, eu sei, eu entendo, eu só não consigo sentir a dor por você, mas eu sei que você está sentindo. Quem sente é você. Mas assim, então, assim, acho que tem que sempre se preocupar, se dar mais, né? Claro, dentro do limite, né? Eu falei, não vai querer inventar coisa, né, que não existe, como eu falei, e sempre orientar os pacientes para que porque muitos deles acabam perdendo todo o patrimônio que tem, sabe assim, gastando para tentar melhorar aquilo com terapias que não são comprovadas, né? Sabe, até que na verdade são até comprovadas que realmente não fazem efeito. Mas às vezes a conversa, a lábia, sabe, e acaba derrubando, acaba conquistando esses pacientes e aí o prejuízo é muito maior, né? Entendi. Sabe? Entendi. De um modo geral, a dor, então, ela mina a pessoa e ela entra num processo de descompensação. Sim, exato. E acaba alterando a parte psiquiátrica, né? Tendências suicidas, por muitas vezes, pelo fato de não conseguir mais conviver com aquela dor, né? Eu lembro de um caso que, quando eu estava na residência, um paciente que tem a neuralgia do trigêmeo, né? Que também é coisa que faz parte da minha área também, né? De tratamento. E, assim, aquela dor lancinante na face, e o paciente não pode comer nada, qualquer coisinha dá o gatilho, né? E aí o paciente chegou lá, ele já tinha sofrido com isso há um tempo, ele internou para fazer a cirurgia, aí ele falou assim, olha, eu vim aqui, eu vou operar, eu não queria, mas eu só vou operar porque eu quero que arranque o nervo. Aí a gente falou, não, mas a cirurgia não é bem essa, né? Não existe arrancar o nervo está lá no tronco cerebral e vem para cá, e ele vai inerva a musculatura da mastigação, então ele não é um nervo exclusivo para dor. Aí ele falou, não, eu não quero. O que vocês vão fazer? Eu falei, não, a gente vai fazer uma cirurgia, que a gente coloca lá uma almofada entre o nervo e uma artéria, que a artéria fica batendo no nervo e causa dor, aí não vai dar mais aquilo e tal. Eu falei, não quero isso, eu quero que arranque. Então se não arrancar, eu vou embora. E ele acabou indo embora. Não, eu já sofri demais, eu não quero inventar coisa. Então, às vezes, até nisso, até a questão do discernimento da coisa. Por mais que o paciente seja leigo, né? Claro, se ele procurar informação, tudo, ele vai ver que não existe tratamento que arranque o nervo. Mas para ele, na cabeça dele, ele entrou numa pira tão que para ele só resolveria se o nervo fosse arrancado. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Cérebro, coluna e as raízes correlatas que saem originando os nervos periféricos. A gente já falou de casos, a gente já falou da tua especialidade, um pouquinho de prevenção. Teria algo a mais aí para a gente colocar aí? Obesidade? Olha, a obesidade pode causar também. Diabetes? Diabetes é muito comum, né, causar dores neuropáticas, né, a dor que é do nervo, a gente chama de dor neuropática. Né, existe uma neuropatia diabética, que o paciente tem muita dor nos membros inferiores, e que normalmente só melhora quando o paciente recupera, a glicemia fica estabilizada. A meralgia parestésica, que é uma dor, né, do nervo chamado cutâneo lateral da coxa, que apesar disso ele fica aqui na região da pelve, né? E aí o paciente às vezes que é obeso, tem aquela barriguinha avental, acaba tracionando esse nervo e dá uma dor, né, bem importante na face lateral da coxa. Certo. Na face anterior da coxa, uma anterolateral. E aí, para melhorar aquilo lá também, às vezes só emagrecendo, só tirando aquele excesso de pele que está ali tracionando. Né? Então, existem fatores aí que a marca vai influenciando. E outra coisa, cigarro. Cigarro não prejudica só pulmão. Ele prejudica demais coluna e quem tem dor crônica. Entendi.
sabe? Então, não sei dizer, não sei explicar o efeito, né? Saber explicar, mas assim, isso é a prática, né? Eu já tenho 15 anos aí de neurocirurgia e 10 anos só com prática na parte de cirurgia de nervos periféricos e plexo braquial, então a gente vê isso, o quanto, como faz diferença. Entendi. Nesse sentido aí. Entendi. Então não adianta procurar um serviço de saúde se não fizer a lição de casa. O resumo é esse. Claro, com certeza. Isso serve para qualquer área do corpo, né? Doutor Fábio, muito obrigado por estar aqui. E é isso aí, pessoal. Bioma 7, aqui pode tudo, desde que seja com vocês sempre. Hoje, Medicina em Pauta, com o Dr. Fábio Viegas, neurocirurgião de nervos periféricos, plexo braquial, nervo fibular, nervo ulnar, dentre outros muitos que a nossa máquina, o nosso organismo possui. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço mais uma vez o convite e espero voltar mais vezes aqui.